Paz do Senhor, irmãos e irmãs. É bom estar aqui com vocês. É bom estar na casa do Senhor. Eu amo muito isso aqui tudo. E amo também compartilhar a palavra de Deus. É o que a gente veio fazer aqui. Aprender um pouco mais e dividir um pouco mais. Convido você a abrir o livro de Filipenses. Filipenses 3. Obrigado. Filipenses 3. A partir do versículo 12. Ok? Amém? Filipenses 3, 12. Ele vai falar sobre o seguinte tema. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão adiante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa maneira, dessa mesma maneira. Porém, se em algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso, Deus vos esclarecerá. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão do comportamento que temos vivido. Porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus dela é o estômago. E o orgulho que elas ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Senhor, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo que existe debaixo do seu pleno domínio. Senhor, que a tua graça esteja sobre nós, Senhor, para entender a cada dia a tua palavra. Não só entender, mas praticá-la e viver nesse nível de conhecimento. Quanto mais conhecermos a Ti, mais a nossa vida está trabalhando a semelhança de Ti, Senhor. Tudo que aprendemos sobre pecado, o que não fazer, como corrigir, como permanecer firmes, não só ficar na nossa mente, mas que possamos mostrar nas nossas atitudes.
dirija-nos, Senhor, com o teu Santo Espírito, a mim e a cada um aqui, em o nome de Jesus. Amém. Aqui fala sobre algumas coisas interessantes. Uma delas é sobre disciplina. Disciplina da vida cristã. Eu tenho o hábito de correr na rua. E tinha dificuldade. Corri por um período, depois que morei em Cuiabá, parei, muito calor, qualquer hora do dia ou da noite. O sol é quente lá de dia e de noite. E chegou uma hora que eu não aguentava mais correr. Era passando mal qualquer hora. Eu vou de bicicleta, pegar o carro em tal lugar. Chegava lá passando mal. Mas desisti. Quando eu retomei essa disciplina, por recomendação médica, eu escolhi uma atividade física, foi a corrida. Quando eu retomei nisso, eu morava em Atibaia. Atibaia tem 1.000 metros de altitude. Para correr, o ar é um pouco mais raro, não é tão, o fluxo de ar não é tão bom, o oxigênio. E eu queria correr lá. Dentro do acampamento, eu corri um pouquinho, morrendo. 1,5 km. Depois ia aumentando, até que eu cheguei, corri ali, depois saí para fora e fui mudando o percurso. Amava uma descida. Região muito morrada, amava a descida. Quando era na subida, era andando, devagarinho. E depois fui retomando essa dinâmica e peguei o costume. E depois que eu peguei o costume, eu preferia as subidas do que as descidas. Porque machucava menos os joelhos. E na subida, eu comecei a correr subindo e acostumei. E quando chegava aqui, dia de subida, dia de pegar morro, era o meu preferido. Não que eu não cansasse, mas eu me sentia muito melhor e me sentia saudável nisso aí. Esse trecho aqui, alguns trechos aqui, vem falar sobre disciplina. E a disciplina que eu quis compartilhar com vocês hoje é a atividade física, que para mim era necessária para manter minha saúde física, repor algumas partes químicas do meu corpo que eu não produzia. E o tema que eu separei no primeiro bloco foi: ainda não estou perfeito. Quando eu corria 1 quilômetro, não estou pronto. Não estou pronto ainda para o que eu queria. Aí fui melhorando, e cada vez eu me comparava com outra pessoa. Quando eu estava correndo 3, 4, chegando nos 5, uau! E aí, está correndo? Estou. Quantos? Eu estou em 10 km. Não dá. E qual a velocidade? Tantos. Cara, eu não consigo fazer isso em 5. Tu faz em 10 quilômetros. Estou muito longe. Tenho que melhorar. Atividades físicas, correção de músculo, educativo no corpo, treinamento, atividades diferentes. Não era só correr, não. Atividades diferentes para não se lesionar. E fui adaptando nisso aí. Paulo aqui traz algumas observações sobre a nossa disciplina mais importante da vida. É a minha vida com Deus. Eu sei que eu aceitei Jesus Cristo. A minha história, até aceitar Jesus Cristo, foi história difícil. Você pode estar lembrando da sua vida. Histórias difíceis da sua fé sendo modificada, sendo melhorada. Problemas de pecado, alguns problemas com drogas, outro com traição, quase perdeu a família que ama por alguns vícios. E depois de casado, ainda continuava com aquela luta para se limpar de toda aquela sujeira, todo aquele fardo do pecado. Paulo chega a falar isso, ele já muito experiente aí, muitos anos de crente, quando escreveu Filipenses. Tinha mais de 20 anos de crente. Ele escreveu na primeira etapa, a primeira etapa do Filipenses 3, até o 11. Eu quero ser como Cristo, tornar-me como Ele em sua morte, para de alguma forma, ele se humilhou a tal ponto que parecia um recém-convertido que não tinha experiência nenhuma com Deus, querendo mudar a vida, querendo ser fiel, querendo se dispor a vida a fazer qualquer coisa para servir a Deus. Eu lembro quando eu me converti e estava disposto a qualquer coisa para servir a Deus. Falei uma vez no evangelismo, o pessoal riu de mim, que eu era muito novo,
e disse, será que eu falei besteira demais? Eu falei que eu estava disposto a morrer, a qualquer coisa. E o pessoal riu, tipo, ele não sabe o que está falando, porque é muito novo. Só tem 15 anos. Eu perguntei a Deus, Deus, e aí, eu pedi errado? Eu queria testar a minha fé em Ti, a saber até que ponto eu estava para ser fiel. E fiquei com vergonha na época. Mas depois experimentei algumas cenas intensas, morando em Recife. Saía para evangelizar em alguns locais, tinha que pegar criança meio longe, e muitos perigos, muitos tiros ao redor de mim, na rua do lado, na outra rua, eu escutava para ir me desviando. E depois que eu voltei, eu agradeci, obrigado, Senhor, porque eu continuo querendo ser fiel a Ti. Eu continuo querendo aprender e compartilhar melhor de Ti. Obrigado, Senhor Deus, por isso. Mas eu não podia parar nisso aí. Eu era muito novo, muito inexperiente em tudo isso, assim como Paulo, ele não olhava para o que experimentou. Ele olhava para o que ainda tinha a conquistar. Tem um problema aí, que Paulo já sabe, e está prevenindo a quem ele escreveu a carta, a igreja de Filipenses. Ele fala, eu não estou nesse nível, eu não sou perfeito, eu estou mirando num alvo, o prêmio maior que eu tenho. O segundo bloco é do versículo 15 ao 17, que diz, foco no que é importante. Vamos repetir? Foco no que é importante. Ah, ficou ruim. Foco. Melhorou. Ele olhou para um alvo. E ele citou aqui, ele cita no meio do 15 ao 17, eu não sou daqui, aqui não é o meu lugar. Parece a canção. A minha casa é em outro local. E eu estou mirando lá no céu, para onde eu quero ir. E quero compartilhar com todos vocês, porque eu quero que vocês estejam lá comigo. Enquanto eu estiver aqui, eu quero mostrar Jesus Cristo intensamente para todo mundo. E nunca deixar aquele orgulho de crente vir sobre mim. Dentro dessa história aí, ele começa a citar um ponto que está no versículo 15, e o 16 é o mais importante. Vamos lá. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos concordar com essas coisas. Se discorda em algum ponto, confio que Deus vos esclarecerá. O 16. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Se eu entendi que aquilo é pecado, e Deus já me falou através de uma pregação, num GCEL, num outro local, eu já entendi que é errado, mas eu estou fazendo, eu devo continuar fazendo o que é errado, ou de acordo com o que eu já aprendi? Eu aprendi, tenho que mudar a minha vida. Eu aprendi novas maneiras de viver a vida cristã mais pura, mais limpa, mais dedicada, eu tenho que viver daquela forma. Eu não posso voltar e deixar, vai dar trabalho, vou deixar para lá. Tá bom assim. Deus já me tirou, eu estou bem, não preciso mudar mais. Do jeito que eu estou, eu vou para o céu. Mas vai crendo. Você não sabe o dia da manhã. Você não sabe como vai estar no próximo dia. Eu estou sossegado. Eu já não estou mais olhando mulher de ninguém. Não estou mais fumando, não estou mais roubando no trabalho, não estou mais... Você fez uma limpa ali que você acha os mais importantes, os pecados mais grosseiros, jogou de lado e pronto, não estou fazendo isso, estou bem. É melhor ficar na média do que procurar a perfeição em Deus. Eu vou chegar à perfeição aqui? Não vou. Mas eu tenho que melhorar a cada dia. E Paulo fala aqui, no versículo 17, irmãos, sejam meus imitadores, tá? Me imitem. E peguem também os bons exemplos, aqueles que seguem os bons exemplos. Olhem para frente.
compartilhem o que vocês aprenderam. Na vida cristã, se eu aprendi um assunto novo com o Vitor, com o Davidson, nossa, eu não tinha observado isso. E ele está certo. Eu tenho que copiar esse exemplo. Eu tenho que mudar a minha vida. É um pouquinho mais, mas eu tenho que corrigir. Eu tenho que ser um marido melhor. Eu tenho que ser um pai melhor, porque a Bíblia orienta isso. Pai, não provoque a ira dos vossos filhos. Ensina no caminho, tá? Tem que estar no caminho e dar o exemplo no caminho do que deve ser feito. Não apenas faz isso, filho. Não copie o que eu faço, não, que eu estou errado. Não é essa a ideia. É onde eu estiver, pegar dali para frente. O que eu tenho que melhorar? É buscar a excelência, é ser melhor em tudo que eu puder. Aqui no versículo 18, no terceiro bloco, eu poderia colocar o seguinte tema desse bloco. Quiseram um outro endereço. Buscaram um outro endereço. Uma outra cidadania. Um outro local para morar. Porque Paulo, ele cita que a minha morada não é aqui, a morada dele não é aqui, é lá no céu. Mas muitas coisas nessa vida são agradáveis aos olhos, mas passam rápido. Passam, como o bispo Elisiário pregou logo cedo, vem e passou e se desfaz, é passageiro. Eu não devo valorizar as coisas desse mundo como mais importante. Porque na hora que eu perco o foco em Jesus Cristo, eu perco o foco em Deus, o meu corpo, a minha natureza quer valorizar o que está ao meu redor. Conforto é bom demais. Ficar largado no sofá, não fazer nada, ganhar dinheiro. Que nem aquelas propagandas que passam lá no intervalo de um vídeo ou outro do YouTube. Se você quer ganhar isso aqui, ó, aponta para baixo, R$500. Em 30 minutos eu ensino você a ganhar. E por dia, ó, você pode ganhar isso aqui em 1 hora, R$1.500. E eu vou te ensinar, é só uma brincadeira, é só dizer gostei ou não gostei. E você pode ganhar isso aqui no mês. E está apontando lá e cresce os olhos. Mas, uau, ganhar 15 mil no mês, 1h30 por dia trabalhando do meu sofá, só respondendo questionários, aprovando ou não, é bom demais. Mas a vida não é bem assim. A fatura vem, não é fácil assim. E se chegar muito fácil, a gente não valoriza as coisas. Dentre esses exemplos aí, que esse segundo bloco, 18 e 19, Paulo fala de alguns que mudaram o caminho, se tornaram inimigos da cruz de Cristo. O seu Deus é o próprio estômago, e as coisas deste mundo, as coisas que ele gosta desse mundo, ele procura viver não na vida eterna, mas na vida terrena. Ele quer se encher das coisas que tem aqui nesta terra. A Bíblia é contra você ganhar um pouco mais de dinheiro? Não. Mas aquilo não pode estar tomando o primeiro lugar da tua vida. A Bíblia é contra você ter conforto? Também não. É contra você ter passear, viajar, desfrutar? Não. É bom e deve ser feito na medida do possível. Cuide da família, cuide de quem está ali, desfruta, conhece. A Bíblia não tem nada contra isso, mas isso não pode tomar prioridade. Um exemplo que eu quero citar aqui, o rei Davi. O rei Davi foi um homem que a história dele foi muito linda, ponto a ponto, fiel a Deus, cuidando das ovelhas de madrugada, fiel a Deus, louvando a Deus, buscando a Deus, ia servir ao rei. Quando ele tocava, demônio ia embora, e tocava, demônio ia embora, desafiou um gigante, ganhou. Quando ele ia para a guerra, ele perguntava, voltava, buscava a Deus, Deus, com aquele povo de lá, eu devo ir com quantos? É para eu ir, né? Deus falava, então com quantos soldados eu levo, Senhor? Leva tantos. Ah, bom, ele ia, ganhava, voltava. Deus, essa outra guerra, está na primavera, é época de guerra, eu vou lutar contra aquele povo, tu quer que eu faça o quê? É para eu ir?
Não, a gente não vai para essa guerra. Porque Deus falou para mim, para eu não ir para essa guerra. Deus não quer que eu vá, mas é um povo pequeno, a gente vai ganhar. Deus falou não, é não. Deus falou sim, é sim. O povo é grande, levar menor o exército? Beleza, Senhor. Ele ia com um exército menor, vencia um povo grande. Ele era obediente em tudo, o rei Davi. E ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Caramba, não tem outro lugar na Bíblia que dê um elogio desse. Eu já pedi, quando era bem mais novo, um adolescente para jovem, Deus, encontre em mim um homem segundo o teu coração. Eu já pedi e lutei. Não lembro de Deus ter falado, você é segundo o meu coração. Eu não lembro disso. Pode até ter falado, eu não lembro não. Mas ele recebeu um elogio tão intenso, gente. Ele era sincero diante de Deus. E quando Deus falava, ele voltava e corrigia. Mas chegou um momento que não foi agradável para Davi. Esse momento está ali em 2 Samuel 11, do 1 ao 5. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe como seu oficial e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama. Ele estava na cama de tarde. E foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar das impurezas de sua menstruação. Depois voltou para casa, a mulher engravidou e mandou recado a Davi, dizendo que estava grávida. Davi mandou chamar Urias, vai lá deitar com tua mulher, que você merece estar com sua mulher, faz de conta que o filho é teu. Não, meu rei, eu vou ser fiel ao meu rei, eu sou fiel ao meu Deus, o exército está lá na frente, sem mulher nenhuma, eu vou ficar com a minha? Isso está errado. Eu vou dormir na porta do palácio, mas não vou. Vem aqui, vamos tomar um. Aí deu um vinho para ele lá, agora vai para casa. Não vou. Mesmo tendo tomado vinho, eu não vou para casa da minha esposa, porque está todo mundo na batalha. Eu vou ter momentos de lazeres com a minha esposa? Não. Ah, é? Então leva essa carta aqui para o seu chefe. Não abre, tá? Manda para ele. Naquela carta estava a sentença de morte dele. Eu sou inclinado a pensar que Davi não percebeu que perdeu a comunhão com Deus, que se afastou de Deus devagarinho e não sentiu que estava ficando longe. E não percebeu que precisava orar pela próxima batalha. Deus está sempre a vitória, eu não preciso mais orar. Deus está sempre comigo, eu não preciso estar indo, eu nem preciso estar lá. Manda Joabe, pessoal. Para que orar tanto? Eu sou o homem segundo o coração de Deus. Ele se acostumou com a percepção de que era muito próximo de Deus, mas perdeu esse contato. Perdeu esse relacionamento íntimo. Num casamento, depois que tem filhos, eu sempre vi isso em palestras. Tomem cuidado para você não perder o afeto com a sua esposa, de tanto cuidado que você dá aos filhos e ao trabalho, porque na hora que os filhos saírem de casa, você não vai ter filho nem esposa. Eu já escutei isso e depois fui pesquisar com algumas pessoas. Depois que os filhos saíram de casa, muitos casais se separavam. Porque o foco era o filho e perderam
a percepção de que ela é minha esposa, é minha eterna namorada, eu tenho que investir, eu tenho que cuidar dela sempre, e ela dele, e acabaram perdendo isso, mudaram o foco. Davi perdeu esse relacionamento com Deus, e as consequências do pecado de Davi veio sobre aquele filho que Betseba estava grávida, veio sobre a nação, veio sobre ele. E Deus não esqueceu, perdoou, mandou um profeta lá, ele acertou com Davi, confrontou Davi com o pecado dele, Davi se arrependeu, de fato, voltou ao relacionamento íntimo com Deus, de intimidade, e corrigiu a falha que tinha. Agora vamos usar isso na nossa vida. Em que etapa você está do relacionamento com Deus? Você está no período que nunca teve relacionamento próximo do Senhor? Sentir a presença dele ardendo profundo dentro de você? Você está no período de estar intensamente envolvido com o Senhor, tudo que ele fala você ouve, obedece, e você está íntimo. Cuidado nessa etapa também. Não perca isso, corrija. Eu estou bem demais, Deus está me usando. Cuida para você não perder esse relacionamento. Porque virão consequências para você, e para a sua família, e para quem está ao redor também virá consequência. Cuida desta etapa. Vigia nesta etapa. Seja humilde sempre. Paulo, um homem muito, muito usado por Deus, disse, eu não consegui isso, gente, não. Seja simples, seja humilde. E dentro dessa percepção aqui, vamos para a próxima etapa. Ou você está no momento que você já não tem mais relacionamento com Deus. Já li a Bíblia muitas vezes, já orei muitas vezes, Deus já falou muito comigo, eu não preciso me aprofundar mais. Vão me chamar daqui a pouco, vão me chamar de pastor. Daqui a pouco vão dizer que eu sou... Não, tá bom. Aí a gente acaba entrando numa anorexia espiritual. Acha que está cheio de Deus, mas está emagrecendo. E cada dia mais, não, estou bem demais, não preciso mais. Eu já vou na igreja domingo à noite, participo do GCL, mas não participo, estou lá, mas para ninguém me chamar. Mas está aquela anorexia. A anorexia é quando você se olha no espelho e acha que está gordo, mas na verdade está magro. Eu tenho que emagrecer porque eu estou muito gordo. Está sempre procurando, não, tá bom. E daqui a pouco vai morrer de anorexia, porque acha que está com muito Deus dentro de você. E na verdade você está se afastando de Deus, sem perceber, com a visão distorcida, porque o foco não é mais o céu, não é mais sua morada eterna, mas é outra casa aqui perto, aqui na terra. E dentro disso, a gente tem uma tendência, uma inclinação de chegar no conforto. Já mudei. Eu era magrinho, viciado, tinha problema, tinha não sei o quê, e era só o couro e o osso, não tinha nada. Agora eu estou bem. Então eu não preciso mais de Deus. Tá bom nada, gente. É excelência. Deus quer você perfeito. E a cada dia chegando mais perto dessa perfeição. Quando nós vamos alcançar ela? Quando chegar na nossa casa nova. E um trecho pesado, quem me lembrou bem na conversa que estávamos tendo, indo para o RCA, a Márcia, esposa do pastor Fernando, citou uma coisa, que a gente estava conversando sobre esse tema no carro, enquanto íamos, um trânsito garradaço, 1h30 daqui para ali. E ela disse, pastor Ismael, lá na Bíblia está escrito assim, Mateus 1,6. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Na genealogia de Jesus, centenas de anos depois, a história de Davi não foi esquecida. Um rei muito sério, fiel a Deus.
mas não esqueceram o pecado de Davi. Ah, está apontando na cara? Não. Porque se fosse por causa do pecado, podia tirar a história de Davi da genealogia de Jesus. Mas as nossas marcas do passado devem servir de exemplo para hoje, para não cometermos o mesmo erro novamente. Se você passou por experiências no passado, Deus perdoa. E Ele quer fazer de você, com você, entrar na genealogia de Jesus Cristo ainda hoje. Ele quer que você entre na eternidade. O que você fez, errou. Muitas consequências do pecado a gente paga. Mas Ele perdoou. Você não vai pagar a eternidade por causa daqueles pecados que você se arrependeu, que você confessou. Você vai entrar no céu com as cicatrizes que não machucam mais, não ferem mais. Você olha, lembra, esse aqui foi bicicleta, esse aqui quase perdi o dedo, não machuca mais, mas está ali. Até a história do pecado de Davi estava lá na genealogia de Jesus Cristo, em Mateus 1,6. Aqui antes fora mulher de Urias. Mas podia ter ocultado isso, podia ter escondido isso, não colocado, ficava tão mais bonito a genealogia de Jesus lá em Mateus. Mas a Bíblia não esconde os nossos pecados, assim como Deus também não encoberta os nossos pecados. Ele mostra e trata. Eu quero que todos vocês estejam no céu. Eu quero que todos vocês valorizem a cada dia o que Cristo fez por vocês. Mas para isso hoje eu tenho que manter a disciplina, a minha disciplina com Deus. A disciplina, eu não vou chegar a perfeito de hoje para amanhã, por mais que eu me esforce. Mas é dia a dia eu vou descobrindo e limpando e purificando a minha vida. E Paulo, no trecho que cita sobre as pessoas que se afastaram, se tornaram inimigos da cruz pela prática, a conduta dela mostrava que elas eram inimigas da cruz. Ele não fala isso com alegria, ele fala em lágrimas. Eu acredito que Paulo estava escrevendo, ou alguém estava escrevendo para Paulo, e ele chorando lá, enquanto escrevia isso, porque um pastor, um evangelista, quando percebe que alguém está se afastando dos caminhos do Senhor, esse perde o sono para orar, para sofrer junto com aquela pessoa. E quando ele soube que um grupo de pessoas não quer servir a Deus, intencionalmente, expressou, eu não quero, a minha intenção é essa. Eu já chorei, já perdi noites de sono, chorando por essas pessoas, por pessoas desse jeito. E às vezes eu jogava a culpa em mim. O que foi que eu errei na exposição da tua palavra, Deus? Porque eu tentei fazer de tudo para que ela aceitasse, para que ela corrigisse. Fui muitas vezes lá para explicar a palavra, para orar, expulsar demônio de algumas casas, mas elas não quiseram ficar na tua casa, Senhor. A culpa é minha, eu errei em algum ponto. A gente não sabe o quão fraco, frágil nós somos. Não sabemos. Tomás de Kempis, no livro dele, Imitação de Cristo, ele cita uma frase bem curta, mas que para mim deu uma pancada muito grande. Que nem um menino falou domingo passado. Pá, toma. Foi essa frase para mim. Somos todos fracos, mas a ninguém tenha, por mais fraco que você, trocando em miúdos, trocando as palavras, eu sou muito fraco, eu tenho uma inclinação para pecar muito grande, mas não pense que o outro é pior do que você, não pense que o outro é mais fraco do que você.
Porque se ele errou em um ponto, foi algo que você observou e não percebeu, ou você não teve a oportunidade de pecar igual a ele. Isso me causa aquele temor. Sai, Deus. Tem tanta gente para evangelizar, tem tanta gente para anunciar. Eu quero fazer o certo. Se eu não errar, tá bom. Me ensina a ser fiel. E as pessoas que pecarem ao meu redor, não considerá-las abaixo de mim. Mas, a algum ponto, ela não teve a oportunidade de compartilhar ou de alguém perto para corrigir e ensinar ela também. Sei lá, são tantas as opções. Mas eu não posso ter os outros como pecadores maiores do que eu. Porque aí é mais fácil de eu pecar. É muito fácil esconder os meus pecados se vocês não veem. Dos outros, mas de Deus a gente não esconde. O que Cristo fez na cruz é muito caro. É uma morte de um Deus puro. Tomar forma humana. Vir à terra viver no meio dos pecadores. Não experimentar nenhum pecado. Morrer em morte da pior que tem. Não só a morte de cruz. O mais pesado ele citou depois. Na hora que houve trevas, os pecados vindo sobre ele, aí ele fala, Deus meu, por que tu me abandonaste? Nessa hora que aquela multidão de pecados veio sobre Jesus Cristo, sendo que ele não merecia receber nenhum pecado. Os pecados que estão lá são meus e seus, e de todos que já morreram antes. Os que se arrependeram e confessaram Jesus Cristo, foram sobre Jesus Cristo. E ele se sujeitou a isso. É muito caro. Eu sei que é caro, mas quanto vale? Não dá para calcular. Eu recebi de graça. A minha disciplina hoje é honrar o que ele fez por mim. E se eu desprezar essa honra, tendo qualquer outra coisa em primeiro lugar, eu perdi o céu e desonro o que Cristo fez por mim. Eu quero estar orando junto com você e me incluo nessa oração para permanecer fiel na disciplina espiritual, fiel na devoção. A manutenção da nossa vida tem que estar em ordem. Não importa o que aconteça na sua vida, ou o que aconteceu, não importa o que você ganhou, ou o que você perdeu. Volte os seus olhos para Jesus Cristo. Ele pode resolver todas as suas coisas, todos os seus problemas. Eu lembro de um pai, que a filha dele, muito fiel a Deus, ele também, ela morreu atropelada por uma caçamba que entrou errado, morreu instantaneamente. No funeral dela, ele se apoiou ali onde segura o caixão com a perna, pegou o violão e foi cantar ao Senhor assim: te agradeço, meu Senhor, por tudo que tu tens feito, por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo que tu és, eu quero te agradecer. Porque tu me deu essa menina e viveu 20 e poucos anos comigo, e tu recolheu. Obrigado pela oportunidade de estar com ela. Quando eu escutei esse pai falando para mim, eu não me aguentei ali. Chorei emocionado. Gente, esse homem é muito crente. Eu não conseguiria. Eu acho que até agora eu não conseguiria. Se uma situação dessa acontecer comigo, eu quero ser fiel a Deus até o fim, agradecer, porque a salvação eu vou ter. Ele me deu. Ele levou. A glória é dele. E a gente tem que se preparar para o que está por vir. Mantendo a nossa disciplina espiritual hoje. Amém? Quero que você feche seus olhos. E pense, lembre de qual etapa você está na sua vida. Você ainda não se entregou a Jesus Cristo. Você se entregou, mas está no começo, precisa conhecer muito a Ele.
Deus já tem falado com você em intensidade. Mas aconteceu algumas demandas e você focou mais energia nas outras coisas e acredita em Deus, mas não está com relacionamento com o Senhor. Ou você está na próxima etapa, percebeu, aprontou, percebeu, sem aprontar, sem pecar intensamente. Ele perdoa de todo pecado. Mesmo que você antes tenha uma intimidade profunda com o Senhor e perdeu, Ele quer de volta, trazer de volta essa intimidade e esse relacionamento. Ele quer perdoar, restaurar, voltar a usar você. E fazer você novamente entrar na genealogia de Jesus Cristo. E está lá, filho de Jesus Cristo, pai de fulano na fé, pai de Beltrano na fé, pai de... E está focado na morada celestial. Focado em viver e ser fiel a Deus. Ele te chama, não importa a etapa que você está. Ele quer que você volte ao relacionamento íntimo. E a mim também, observar, não se distrair, permanecer firme no Senhor. É para isso que tu nos chamou, Senhor. Para ter intimidade contigo profunda e manter esse relacionamento. É muito mais fácil viver nesta vida contigo, Senhor. É muito mais fácil resolver os problemas se estamos em intimidade e relacionamento vivo contigo, Senhor. Porque tu vai nos responder e a gente vai entender o que tu quer e vamos obedecer a ti, Senhor. É muito melhor ter essa intimidade. É muito melhor estar entregue ao que tu queres para a nossa vida. Entender que tudo que somos, nossa família, os bens, a nossa postura, status, o que for, é para ti, para usar para ti, é para a tua glória e para a tua honra, Senhor. Porque tudo tu já nos deu, a salvação tu já nos deu. O que temos a fazer é ser gratos a ti e permanecer fiel, permanecer na manutenção da nossa fé. Em o nome de Jesus te agradecemos por essa oportunidade, ó Pai. Amém. Amém.